Vamos então dando continuidade aí para fecharmos aí as modificações que ocorreram no Código de Processo Penal, pelo advento aí da Lei 9.964, que é o pacote anticrime, estamos falando bastante nele aí. Então aí houve uma modificação no recurso em sentido estrito, introdução de um inciso, e houve uma modificação na redação lá sobre o recurso especial, no artigo 638 do Código de Processo Penal. Tá? Então vamos dar uma rápida situação aqui sobre o recurso em sentido estrito e ver a modificação que ocorreu lá no inciso, a introdução de um inciso no artigo 581 do Código de Processo Penal. Lembrando que o reso, só para dar uma relembrada, é a segunda peça, é o segundo recurso, na verdade, que cai na segunda fase da OAB. A primeira campeã é apelação, depois já vem o recurso em sentido estrito, é colocar recurso em sentido estrito, nada de reso, esquece de falar reso na prova. É botar recurso em sentido estrito. E foi que caiu no exame 31, que quando o juiz pronunciou o acusado, pronunciou o réu e foi atacado, aí deveria ser atacado pelo recurso em sentido estrito, lá no artigo, a fundamentação, artigo 581, inciso 4. Então, por que foi atacada ali? Porque é uma decisão interlocutória, ela não pôs fim ao processo, ela não pôs fim, não pôs termo ao processo. O processo ainda teria alguma marcha pela frente, teria algum movimento, teria algum trâmite pela frente. Então, quando não põe termo ao processo, é uma decisão interlocutória, diferentemente de uma decisão definitiva ou com força de definitiva, lá previsto no artigo 593, inciso 2, cabe apelação, cabe apelação. Então, nesse sentido aí, tem os efeitos, traz com ele o resto os efeitos, chamado efeito devolutivo. Em regra, os recursos na esfera penal têm, em regra, o efeito devolutivo, muito embora o rese, pela lei, pelo artigo 584 do Código de Processo Penal, ele cabe efeito suspensivo, né? Quanto a esse efeito suspensivo, pelo que a lei fala, nós temos que levar em consideração que somente 4 situações que ocorrem ali efeito suspensivo, na realidade, na prática, na devida lógica, é apenas duas situações que cabe efeito suspensivo. Tá? Nós vamos dar uma lidinha aqui rapidinho no 584 em relação ao efeito suspensivo que é recebido o rese. O 584 fala que cabe efeito suspensivo se for no caso ali de denegação de fiança, ele negar, no caso, a fiança. Aqui o 584 fala no recurso de efeito suspensivo em causa da perda da fiança, no caso. Ele perdeu a fiança, deu-se a fiança, e essa fiança é dada como perdida, ele não consegue receber de volta essa fiança aí. Então é dada como perda de fiança, isso sim é recebido no efeito suspensivo. Já segue o artigo 584, que fala no caso lá da concessão de livramento condicional. Ora, livramento condicional já é na fase de execução. Se é na fase de execução, é direto lá no juiz de execução, no juízo de execução penal, que é a lei lá prevista na Lei 7.210 de 84. E a previsão legal seria o agravo lá previsto no artigo 197 dessa lei que nós acabamos de falar, a Lei de Execução Penal, chamada LEP. E aí, se cabe agravo, não cabe o rese, e cabendo agravo, o agravo é recebido o efeito que não é suspensivo, o efeito é devolutivo no caso lá. Então, nesse caso, o livramento condicional não é recebido, a concessão, né, no caso do livramento condicional, não é recebido no efeito suspensivo, e sim num devolutivo. Então, não é o que está escrito na lei, e nós temos que levar em consideração essas situações aí, tá bom? Diz também o inciso 15, o 17 e o 19. O 15 fala a respeito de se denegar a apelação. Você como advogado entrou com recurso de apelação, essa apelação foi denegada, nem subiu ali para o tribunal. Aí cabe o recurso em sentido estrito. E também fala sobre apelação deserta. A apelação deserta não existe mais, não se considera mais. Era previsto ali uma das situações lá da apelação deserta,
quando o réu, para apelar, deveria estar preso, deveria ser recolhido. E diz o artigo 595, que existia, foi revogado, o 595 foi revogado em 2011, ele dizia que se o réu, que apelasse, ele empreendesse fuga, era considerada a apelação deserta. Então isso não existe mais, isso fere o duplo grau de jurisdição, fere, constitucionalmente falando, a ampla defesa e o contraditório, o princípio da ampla defesa e o contraditório. Então isso não existe mais, tá? Foi tirado do ordenamento jurídico. Pode sim apelar o réu solto, não tem problema nenhum. Então essa situação de apelação deserta não existe mais. Outra situação de apelação deserta é que tem que fazer preparo, ou seja, que recolher as custas para subir com o recurso. Também não existe mais. Isso fere o duplo grau de jurisdição. Então, seguindo essas considerações, quanto ao RES ainda, ali previsto lá no artigo 581, no nosso entendimento, houve uma situação que poderia o legislativo tirar alguns incisos lá que são da esfera do juízo de execução penal. Ele deveria tirar isso aí, por exemplo, a concessão de livramento condicional. Isso já poderia ir lá para a Lei 7.210, introduzido lá. Perdeu a oportunidade de vários incisos que estão lá previstos no rol do artigo 581, no que tange a RES, poderia já passar direto ali para o juízo de execução criminal em forma de ser combatido com o agravo, previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. Esse rol, no que está lá previsto no artigo 581, independente disso, ele é um rol taxativo, considerado pela maioria dos doutrinadores, ou seja, posicionamento majoritário, é um rol taxativo. Muito embora se tenha também que se ataque quando há, por ordem pública, por situação de ordem pública, ataque lá a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou então mesmo que se obtenha essa permissão ou essa condição de habilitação. Lá previsto no parágrafo único do artigo 594 da lei, né, do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 97. Então lá fala que é atacado também por RES. Dá uma olhadinha lá, cai bastante essa lei, caiu no último exame, no exame 31, e vira e mexe ele bota umas leis espaço aí, lei de droga, lei 11.343, 11.343, bota a lei Maria da Penha, 11.340 e por aí vai. Tá? Cai bastante essa situação aí. Então, a questão majoritariamente é um rol taxativo, previsto no artigo 581, todos aqueles incisos ali que tem o cabimento de RES, E só para comparar e tal, se houver situações que haja um cabimento de RES e haja um cabimento de apelação, será interposta a apelação, e não RES. É a previsão lá no artigo 593, parágrafo 4º, vamos dar uma olhadinha lá, 593, parágrafo 4º, quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente da parte da decisão se recorra, tá? É previsto aí no artigo 593, parágrafo 4º, então cabe apelação em vez de RES. São várias considerações, várias nuances, mas isso aí, para quem está estudando na segunda fase, é a questão lá do que tem que estudar peça por peça, artigo por artigo, inciso por inciso, aí o estudo é mais aprofundado. Aqui a gente está dando uma ampação, geralzão. E para fechar e entrar no ponto que foi modificado, o RES, ele é também, no que tange a efeito, a gente falou de efeito devolutivo e tal, ele também é recebido no efeito regressivo, ou chamado efeito diferido ou iterativo. Tá? O que é isso? É o chamado juízo de retratação, previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal. É o juiz, ao receber o recurso em sentido estrito, ali na interposição, que é feita a interposição e as razões, são duas peças, é dúplice, né? Na interposição, no corpo da interposição, é colocado o pedido do juízo de retratação, previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal.
pedindo que o juiz se retrate. Por exemplo, conforme ocorreu na pronúncia, você pode pedir que o juiz se retrate, não seja pronunciado o réu e seja o quê? Desclassificado, por exemplo, que é uma das decisões que ocorre ao final da primeira fase do tribunal do júri. Aí o juiz pode o quê? Desclassificar, em vez de manter a pronúncia. Ele vai e se retrata. Não há nenhum demérito o juiz se retratar e aí podendo ir para frente, parar o processo ali, por força mesmo de economia processual, já se decide ali o processo e volta novamente o pedido que se foi feito no recurso em sentido estrito, tá? É o chamado juízo de retratação. Isso que é o juízo de retratação, que é o chamado efeito regressivo. Ele vai, bate e volta, faz a regressão ao estado quo, tá? E seguindo então, o que ocorreu de modificação? Foi introduzido no artigo 581 o inciso 25, que é chamado lá, que foi a ocorrência lá do acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. Lá ocorreu, e nós já falamos bastante isso, vê o vídeo anterior que falamos lá sobre o 28A, artigo 28A do Código de Processo Penal, que trata de acordo de não persecução penal, ou chamado ANPP. O juiz, dentro lá do artigo 28, no bojo do artigo, vários incisos e vários parágrafos, o juiz ele tem 3 situações ao receber o ANPP. Ou ele homologa, concorda de plano ali com o Ministério Público e o acordo é realizado. Volta para o Ministério Público pega o acordo e dá início ao acordo junto ao juízo de execução penal. A gente já comentou sobre isso aí, tá? Mas isso aí vamos seguindo. Ou ele então recebe o acordo, ele verifica que há alguma necessidade de modificação e ele manda de volta para que seja ajustado pelo Ministério Público e venha novamente, ele homologue. Essa é a segunda situação. Ou a terceira situação, ele fala, não vou homologar, fundamenta todos os atos judiciais, conforme nós vimos, são fundamentados e motivados, ele fundamenta o porquê da sua não homologação, e aí é esse momento que o inciso 25 foi introduzido. Quando denegar a homologação do acordo de não persecução penal, quando o juiz recusar o acordo de não persecução penal, cabe o recurso em sentido estrito, porque o processo ainda a marcha vai continuar. Tá bom? Por isso que é uma decisão interlocutória. Então, aqui no inciso 25, vamos ler aqui o inciso 25, que foi introduzido pelo pacote anticrime, que fala dos recursos em sentido estrito, que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A deste código ou desta lei, né? Então, essa modificação aí. Então, nós falamos bem tranquilo aí. Vamos, então, seguindo aí o que houve de modificação. Houve uma modificação ali no artigo 638, que fala sobre recurso extraordinário. Antigamente só se falava do recurso extraordinário. O recurso extraordinário ele é interposto perante ao STF, cabe a todas aquelas considerações de um pré-questionamento, de uma situação que deve ser considerada de reformulação de amplo conhecimento, de chamado a tese geral, né? O que vai atingir alguns efeitos que o STF dá, chamado efeito erga omnes, que é efeito que atinge a todos. Pode ocorrer essa situação, não estou dizendo que vai ocorrer, pode ocorrer a situação. E tudo aquilo que ataca, que fere a Constituição interposto o recurso extraordinário. Era o que era previsto lá no artigo 638. Era e é ainda previsto no artigo 638. Foi introduzido ali no artigo 638 o recurso especial, que é perante ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça. Ao Superior Tribunal de Justiça é dado ali quando fere alguma lei federal ou algum tratado que o Brasil tenha sido signatário. Então, nesse sentido, aí faz a interposição do recurso especial. Porque antes não existia a situação de recurso especial ali previsto no artigo 638, apenas falava-se do recurso extraordinário.
Isso porque até 1988 não existia STJ, era só o STF, que resolvia toda a situação, tanto constitucional como qualquer lei federal ou qualquer lei, qualquer tratado que tivesse força de lei que fosse introduzido no nosso ordenamento jurídico. Então, nesse sentido, a partir de 88, da criação do STJ, já era para ter sido colocado isso aqui no Código de Processo Penal e, no entanto, aproveitou-se agora o pacote anticrime e foi colocado essa situação toda aqui no que tange ao STJ. Lembrando que o andamento em si do processo, né, do processo e julgamento do recurso extraordinário, a fundamentação é lá no artigo 102 ali da Constituição e já a fundamentação do recurso especial está lá no artigo 105 da Constituição. Temos que observar a partir do artigo lá do 1029 até o 1045 do Código de Processo Civil. Lá ele dá um andamento de toda a situação, o trâmite que deve ocorrer, prazos que devem ocorrer na situação de recurso extraordinário e recurso especial. Recurso especial. É muita situação, é muita coisa para estudar, mas isso deve estudar voltado lá quando estudar peças de recurso extraordinário, peça de recurso especial perante o STJ e por aí vai. É especial, STJ, aquela instânciazinha, a maior suprema, o Supremo, aí já é uma coisa extraordinária, só para lembrar nesse sentido aí, extraordinária vai para o STF, especial, STJ, tá bom? Todos os amparos, todas as fundamentações, aquela questão que nós já falamos de repercussão geral, recurso tanto do STF, principalmente, deve ter a chamada repercussão geral e também a situação de pré-questionamento. Já tem que se vir durante todo o trâmite se pré-questionando a situação que vislumbra-se lá na frente de um possível recurso extraordinário, tá bom? Mas isso aí é matéria lá para estudar, lá no que eu falei, em recursos. Então, essas foram as modificações. Fechamos agora o pacote anticrime das modificações que ocorreram no Código de Processo Penal. Estão todas aí, os vídeos anteriores. Tem esse vídeo aqui com muita tranquilidade. Qualquer situação, volta lá no artigo 28A, vê a situação do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal. E vamos caminhando, tá bom? Vamos dar a introdução nos próximos vídeos, por isso que eu peço que vocês se inscrevam, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, que vamos falar sobre as modificações que ocorreram na LEP, na Lei de Execução Penal, tá bom? Ocorreram muitas situações. E nas leis que foram modificadas espaçamente, principalmente na Lei 8.072, que fala sobre os crimes hediondos. Então fiquem com Deus, nos acompanhem. E cuidem dos nossos velhinhos aí, dos nossos idosos. O corona está espalhando aí com força, tá bom? Então, até o próximo encontro, se Deus quiser.